Primeiro vídeo de 50 minutos. Primeiro vídeo de 50 minutos. Hoje vamos ensinar. Espero que não trave meu áudio. Eu vou deixar assim no celular. Vou só. Não sei como vocês estão vendo. Vocês estão vendo nada. Mas hoje eu vou ensinar inversão, timing da inversão, drop, posicionamento, como jogar na ala, como jogar no meio, análise de jogo, como ler o jogo, como ler o jogo influencia na criação. Como você lê o volante adversário, como você lê o PV adversário, como você lê a marcação adversária, pode influenciar na criação de jogo. E hoje vamos analisar, eu não vou me prender só a esse jogo, eu vou tentar ver outros para tentar dar um exemplo melhor, eu vou ensinar também ligação direta, ligação com tabela, ligação com dividida, porque aliás o que importa é que a bola chegue na esquerda dos caras. Se ela chega com dividida ou chega com a tabela mais bonita do mundo, não importa. A questão é, precisa chegar no ESC. E depois precisa chegar onde? No gol. Então parece que a gente vai ter muitas etapas a serem passadas. Tá bom? Então o primeiro passo aqui, você já vê que ele dá uma pisada, né? O fake já tá muito embaixo. O Marshall, ele já tá na posição, eu acho que não é uma posição não tão boa assim, tá ligado? Porque ele não consegue fazer a ligação direta. E talvez na inversão ele já esteja ligado, né? Porque quanto mais afunda, menos espaço ele tem para criar o jogo, só se tocar embaixo dele. Mas geralmente o MC ou o PV já vai estar cobrindo. Tá? Então, o primeiro passo você tem que achar jogo. E como acha o jogo? A gente vai ver durante esse vídeo. Então, aqui, primeiro conceito que a gente vai ver, olha aqui, ó. Drop, drop, drop. Aqui, ó, tá vendo? Só que aqui foi um erro da Juvenil, tá ligado? Foi um erro da Juvenil. Então aqui já dá pra absorver alguns conceitos de aproximação, de drop. Então bora lá, primeiro passo aqui, ó. Você toca, sempre quando você toca no seu volante, eu recomendo você fazer alguma ação depois. Você dá o corpo, você fica livre, que o fake ele só ficou livre. Tá, mas inclusive acho que aqui o posicionamento dele foi muito certo, que se ele vai pro meio aqui, ele vai demorar muito. Tá, inclusive é um erro meu, eu sempre tô indo pro meio, mas sem reconhecer dá pra ir pra lá. E qual que é o drop? O que é drop, galera? Em inglês, drop. Na realidade, drop é você jogar. Deixa. Tá ligado? Deixa. Isso daqui é deixa, ele tá deixando a bola pro Nexus. Mas por que nessa situação é ruim? Alguém poderia me explicar? Professor, eu sei explicar. Por quê? Porque o Guizinho tá muito em cima. E o drop, ele serve justamente pra dar na ala. Tá bom? Então, se fosse eu não sei como é a câmera do Nexus, a câmera do Veiga, mas acho que o ideal aqui era voltar no Faker. Tá bom? Então, o drop, ele só é utilizável quando tiver a ala aberta. Até lógico que, por exemplo, você deixa a bola, aí do nada você vira seu corpo, pá, dá no meio aqui e passa. Pode ser. Só que quando que é um time bom, a SRF, eles não devem cair nisso. Tá? Não devem cair nisso, porque eles não estão só na mentalidade de tipo, eu vou subir, eu tenho um problema. Não. Não é isso. Não é essa a mentalidade que eles têm. Eles estão preparados pra qualquer coisa. Tá bom? Então, aqui, ó, eles estão subindo. E quando o Veiga deixa a bola, olha como era em larga mão já do Faker. Então, o que ele poderia fazer? Ele poderia fazer o drop sem ser, tipo, deixando só o toquinho. O que é o drop? É isso, segundo drop. Qual é o tipo de segundo drop? Quando você toca aqui no Veiga, você tá dizendo o que pro Veiga? Eu quero que você devolva de DB. Quando você toca aqui no Veiga, você tá dizendo o quê? Eu quero que você toque aqui. E olha o que o Nexus vai dizer pra ele. Toca ali na frente. E tá errado. Por quê? Porque esse prestígio aqui não tem criação de jogo. Ele não consegue tocar pra cá. Por quê? Porque a bola vem assim, assim. E aqui ele corta na marcação. Pique Sérgio Busquets. E aqui eles não tem espaço. Se pelo menos ele tentasse dar a bola mais embaixo, não ia conseguir. Por quê? Porque o Gré tá aqui. O Gré, ó, ele vai vir aqui equipar. Ou seja, já é uma desvantagem. Ele já tem desvantagem. Ou seja, o drop aqui foi aplicado da maneira errada, porque o drop serve para quando a ala estiver aberta. Então, lembrem-se, pratiquem o drop. Tá fácil isso aqui que o Veiga fez, mas no momento certo. Por mais seja algo muito legal, algo que todos os caras bons faz, tem momentos aqui, ó, dropou, já tá errado. E sempre o passe onde você tá tocando é o que você quer dizer, é o que você tá no seu pensamento. O entrosamento se baseia nisso. Tá? Então, quando você toca na frente do cara, você diz o quê? Joga pra frente. Mas quando você toca no pé do cara, tipo, pra devolver, aí você tá dizendo o quê? Devolve pra mim que eu dou no faker. E aqui a gente tem mais um conceito, que é o do corpo, Tá bom? Aqui então, não bora se prender a muitas coisas, né? Mas bora lá, bora. Eu vou tentar explicar mais, tem muita variedade esse vídeo. Também aqui a gente já vê, ó, já deu errado o toque. E, cara, sempre quando você estiver em situação, você já vem dando o corpo, mano. Você nunca vai fugir, porque esse cara aqui, ele vai ficar isolado. E vai ficar esse e esse contra esse. É muito ruim. O Veiga não quer isso. O Veiga quer o quê? Eu quero jogar a bola pra frente, mas eu quero sua ajuda. Tá bom? É melhor dois do que um. Tá bom? Então aqui o Prestige ele já dá o corpo. Muito bem, inclusive, ó. Ele veio, conseguiu ganhar a pisada e ele já pisa. E a pisada, ela serve justamente pra isso. Muita gente
às vezes pisa desnecessariamente. Aqui, ó, o terceiro conceito, pisada. A pisada, ela serve justamente para você ter esse escape, tá bom? É lógico que, por exemplo, se a ala estiver aberta e o cara tira, e o cara não tiver ninguém que tire, tudo bem, você pode só deixar pra depois dar embaixo de você. Mas, por exemplo, tiver um cara aqui e você deixar a bola, mano, é muito arriscado. Principalmente quando o MC e o PV, eles marcam juntos assim, ó. Quando eles marcam assim, tá? Então, a pisada é muito perigosa nesse quesito. Tá? Então, eu recomendo a pisada geralmente quando tem um momento que você precisa de um escape, que você precisa de uma saída de emergência. Saída de emergência vai ser o volante, tá? E deixa bater, depois inverte, depois joga. E é isso, vamos lá, o jogo tá rolando. Então não deixa pisar pra você tá livre, tenta jogar pra frente, o objetivo é o ESC. Tá bom? Mas tipo, você tenta jogar da frente de um jeito que, por exemplo, ele não consiga depois inverter o jogo. Fazer esse bagulho sempre tenta ter o máximo de posse dela. Tá bom? Quanto mais posse de bola, lembrando, ó, quinto conceito, posse de bola. Sempre quanto mais posse de bola, melhor. Evita só jogar pra frente, tenta trabalhar de pé em pé, foca na inversão. Tá bom? E aqui um conceito muito da hora. O prestígio ele não tá no corpo, mas ele já fica naquela posição de pisada. É justamente o que vai acontecer. Quem tá no corpo, na realidade, é o faker. Por quê? Porque aqui ele tá ganhando espaço, né? Tem o corpo, acho que ele não tá bem no corpo aqui. Mas ele já impede, por exemplo, dele. Por exemplo, ele só pode fazer o movimento de chutar. Ele não pode, por exemplo, tentar virar aqui, tá ligado? Dar no GK pra inverter. Tá bom. E é isso. Então, outro conceito que eu queria passar é a aproximação. Olha aqui como o faker tá perto. E quando ele fica perto, se ele, por exemplo, estivesse na outra ala, talvez não teria tanta funcionalidade. Talvez aqui nesse lance sim. Só que quando é uma dividida em que ambos estão em triângulos, né? Só demarcando aqui os triângulos. Ambos os times estão em triângulos, é sempre bom que tenha alguém, tá bom? É sempre bom. Eita, marquei errado. Tá bom, não é no Eren. É aqui, ó, calma. Sempre quando eles estiverem em triângulo, é sempre bom que você também esteja. Por quê? Porque, por exemplo, se a bola sobrasse nesse cara aqui, uma situação pior no Eren, ele iria chutar, mas o fake tá aqui, ó. Justamente essa tabela funciona. Essa tabela é uma tabela funcional, entende? Então ele joga e pá. E aqui é onde a maioria dos caras se desespera. Aí aqui você já percebe que ele dá um ataque pra eles. Não um ataque, mas a bola já dá um refúgio. Por mais que seja um jogo difícil, se você jogar pra frente, às vezes não é a saída certa. Tá bom? Então, por exemplo, ele veio e jogou, o prestígio tá muito longe. Aqui o que ele poderia ter feito, tá? Ele poderia talvez ter ameaçado o meio, tá? Ou então, outra ideia aqui é não só jogar pra frente. Então eu quero que vocês comecem a pensar. Porque se você joga só pra frente, você dá espaço pro seu adversário. Então, você pode usar vários artifícios. Bora lembrar todos os artifícios que você pode usar aqui. Você pode tocar meio. Se tivesse cara na ala, você toca a ala. Você pode inverter. Você pode fazer o drop, dependendo da posição do cara. Então você tem três coisas, tá bom? Quando você estiver full meio, você pode inverter, dar no meio, fazer drop, ou dependendo da na ala. Aqui eu não recomendo tanto. Por quê? Porque a bola não vai ter a profundidade de Inwest, que a bola ainda vai estar no domínio do player 1, que é o Nexus, né? Então, visto tudo isso, o que eu faria na situação? Eu tentaria mesmo inverter, só que eu daria no pé do Guizinho. Como assim no pé do Guizinho? Nessa parte aqui, ó, calma. Nessa parte aqui. Porque ele daria, aqui, ó. Porque ele daria o DB, tá, deixa eu sinalizar. Ele daria o DB e você jogaria pra frente, só que dessa vez com a diferença. O Eren já vai estar mais pra baixo, já vai ter uma pressão maior. Dependendo até da bola, ele poderia dar no meio, porque a Carol estaria passando, ela estaria mais ou menos na posição do Faker. Tá ligado? Porque o Faker estaria descendo junto. Ou não, né? Eu acho que sim. Então, justamente é isso que eu quero que vocês pensem na inversão de jogo. Eu quero que vocês sempre pensem em 3 possibilidades, ou 4. Ala, meio, inversão, drop. Tá bom, alguma dúvida? Não tem dúvidas, não tem quem me responda. Infelizmente. Então, bora lá. Então aqui, ó, por exemplo, ele ameaça dar no meio, todo mundo para. E aqui ele já fica com pouca criação de jogo. Por quê? Porque aqui tá muito certa a marcação, tá muito fechada. O player 1 tá full meio, tá? E olha aqui como o Guizinho tá livre. Mesmo se o Prestígio chegasse, o Guizinho poderia ir descendo junto com a TR. E ele poderia fazer a jogada de boa. Tá? Então invertam a situação. Se você tiver pra frente, entre jogar pra frente e inverter, invertam. Só se, por exemplo, jogar pra frente for garantido o ESC. Tá bom. Porque inverter é bom demais, porque abre o jogo e ninguém tá esperando, tá ligado? E aqui já deixa. E o Eren aqui, ó, não tem posição. Ele vai ter que voltar pra outra posição. E que a vantagem é totalmente do Nexus. E aqui na criação de jogo a gente já vê que é o DB, que é a ligação direta, que é
Eu espero que eu veja outra situação que eu quero falar melhor. Mas é o que é o DB, você domina já virando pra cá. Tá? Por quê? Porque o ATR não tá marcando bem a ala. Quando você percebe que o cara não tá marcando bem a ala, lembrando, esse cara aqui é do blue, tá? Esse cara aqui é blue do azul. Então você percebe que ele não tá marcando bem a ala, você pode tentar dar uma conexão direta, por mais que eu diga que nem ser bosta de bola é bom, ou talvez dar a pisada em V. Aqui tá, aqui o Nexus, acho que ele vai tentar dar a pisada em V, é isso? Ele tentou dar a pisada em V. Tá? Você percebe como ele não tentou o single, porque ele não tentou o single justamente por esse conceito de não deixar a bola pra frente. Ele preferiu que a bola fosse aí, que ele brigasse por ela, do que dar uma inversão, porque é muito perigoso você deixar uma criação de jogo pra Arthur e Guizinho, tá certo? Então, o próximo passo, você tenta sempre manter a bola no pé, e aqui ele usa o artifício, toque em V. O que é toque em V? É o toque que vem direto da parede. Você vê, olha como ele faz a mudança de direção. Parece que quando ele puxa a bola, ele vai inverter depois ali. E por mais que eu ache melhor inverter, tá bom? Porque o Faker tá numa posição muito boa pro meio. Ele foi lá e deu passe. Tudo bem, podemos ter várias opções no mundo. Bom, não é porque eu digo uma coisa, por exemplo, jogar meu melhor, jogar lá melhor. Não. Podemos ter várias opções e essas várias podem dar certo. Só depende da situação. Tá bom? Então aqui ele já puxa e olha como o prestígio já tá aqui no meio, ó. Porque ele já tá aqui. Sexto conceito, a adaptabilidade. Tá bom? Porque ele tá aqui, galera. Quem é o gênio que vai responder? Porque é a posição melhor que o Faker tem pra tocar. Se ele só joga aqui é muito seco. Tá? Porque o Guizinho pode devolver pra terra, a terra devolve pro Guizinho. Carol sobe, Eren sobe e já estão numa criação de jogo. Tá? Então, o ideal é que se ele consegue tocar no pé do Prestígio, vai ser muito Gold. E se a bola fica aqui, pelo menos ela demora. E quem tá na vantagem é o Faker, porque ele tá mais perto, ele tá mais próximo. A terra tem que vir aqui e ele tem que vir contornando ainda pra tentar jogar a bola aqui. Porque se ele vir reto, vai vir dual. Vai vir dual, tem que ficar tudo se estranhando. Tá bom? Ou seja, e se ele toca aqui, o Carol pode estar também. Tá? Em busca da TR. Então, por que o Prestígio está aí? E como fazer isso? Você tem que ler o jogo, tá bom? Ou seja, em vez de você ficar aqui, você tenta achar uma posição que você consiga receber o passe. Se você vê que você está totalmente inacessível e que isso não faz bem para sua posição, não vai. Não fica, muda, acha espaço, fica dentro do quadrado. Olha aqui, ele tá dentro do quadrado Prestígio. Eita, calma. Olha aqui, ó, tá dentro do quadrado Prestígio. Não é um quadrado, um retângulo, né, no caso. Isso aqui, ele tá dentro do retângulo, o Prestígio. Não dentro, né, mas ele tá ali, ele tá participando. Tá dando pra entender, tá show. Então aqui, ó, ele toca de pé em pé, e por mais que a bola não tenha dado certo, a tentativa foi muito boa. Então sempre procurem trazer esse negócio de bola de pé em pé e como fazer isso. Acha o jogo. Se você vê que na frente não vai dar certo, você tenta ir na frente do cara junto. Tá bom? Pra tentar mudar a direção da bola, pra tentar ser algo inesperado. E bora ver a criação de jogo da CRF. É muito sem criatividade. E aqui, ó, a gente já vê alguns conceitos na criação de jogo. Por exemplo, eu não recomendo vocês fazerem isso. Tá bom? Por mais que a situação esteja aqui muito apertada e não veja solução, às vezes você segurar a bola é melhor. Se ele, por exemplo, deixasse o Prestígio bater e invertesse, porque, se liguem, aí, sexto, sétimo conceito, leitura de jogo. Tá? Porque se ele deixa bater, o Faker ainda vai demorar um pouco para raciocinar que, que o que ele quer é inverter. Então, sempre quando você tiver essa opção de fazer o single e já tiver um cara na cobertura, deixa bater, mano. Deixa bater e tenta achar a inversão. E aí, você, MC, você tem que ficar dentro do quadrado, dando corpo. Espero que tenha a situação aqui pra eu analisar. Tá, e aqui é ataque, não é do meu interesse. Bora ver aqui. Vai ter o drop, deixou, vamos ver aqui a situação. Nossa. Mano, esse tipo de situação é difícil, tá, tropa? Nossa, aqui tá muito gostoso de se analisar. Então, bora lá. Bora lá, bora ler, Vinícius. Desse daqui, né? Pisou. Galera, é porque aqui a situação tá muito complicada pra inversão. Porque o Prestígio, ele tá numa situação muito ruim aqui. Mas ainda assim tá de boa de analisar. Então, bem, vamos lá. Então, bem, a inversão aqui a gente já vê quando o seu adversário ele tiver na situação tipo de desvantagem e a inversão demora muito pra você virar o pé, né? Então, o que eu recomendo você fazer, você tenta dar no máximo no meio possível. Você evita dar no pé do cara. Você sempre tenta jogar, por exemplo, vou dar aqui, porque o Eren pode chutar ou o Prestígio pega.
E tá tudo bem. E tá tudo bem. Olha o que o Veiga vai fazer. Olha como ele não vai dar fuala. Ele domina, vem, olha um pouco e abaixa a bola. Ele bota... Onde ele bota essa bola é aqui no Eren. E o Eren aqui não tem muita condição do que fazer. Tá, então pensem nisso. 8º conceito. Usem o adversário a favor de vocês. Tá bom? Aqui o Eren, ele ficou... A bola fica aqui. Ele fica nesse limbo. Que vai subir e o Prestige vai tentar pegar, vai tentar despedir, por mais que o Guiz esteja acima, ainda assim pode ser justo, porque ele pode adaptar o corpo dele, ele volta, o Veiga também sobe e fica um paredão aqui, fica uma disputa muito justa. E aqui eles quase ganham a bola, tá bom? Se talvez o Faker tivesse um pouco mais, tá bom? Ou se o Prestige tivesse ganhado, poderia ter dado certo essa tabela. E aqui, ó, novamente drop, só que ele não precisou tocar, né? Ele só deixou. E aqui é uma situação bem da hora, tá ligado? Que é o mesmo esquema da outro bagulho. Ele dá no pé aqui do cara, mas na posição muito ruim, que ele tem que voltar. E aqui eu não teria feito isso novamente, galera. Invertam a bola. Tá bom? Mas o Prestige tá aqui em cima. Mas dava, pô. Você inverte, o Guizinho desce. Nem que ele desce um pouco, pô. Você vira, já dá invertendo, pronto. Perfeito. Tá ligado? E se o meio tá inacessível, mano, você vai ter que jogar pela ala. Não tem segredo. E aqui novamente, ó, o 10º conceito, o corpo. Sempre fiquem na frente dele. Tá ligado? Eu vejo sempre cara ficando aqui, sempre ficando muito espaçado e não sabe o que fazer. Porque você sempre dá corpo pra você dar um passe aqui. E você, volante, por mais que aqui não seja o ideal do vídeo, sempre acima do cara quando for dar a bola assim. Tá? Pra tentar cortar aqui tá muito certo. Por quê? E olha como o Eren tá atrás. Por que o Eren tá atrás? Porque esse tipo de bola não dá certo. É por isso que eu recomendo, às vezes, quando, por exemplo, o cara tá marcando muito em cima de leitura de jogo, você ficar mais atrás justamente pra pisada. Tá bom? Aí ele dá a pisada e por mais que não tenha dado certo, poderia, tá bom? Então tá, bora relembrar aqui alguns conceitos. Primeiro, sempre jogar a bola na posição desfavorável. Segundo, inverter a bola. E sempre, terceiro, usar corpo. Daí quarto, sempre ficar atrás quando o cara estiver em cima dele. Tá bom? Nunca em cima, nunca na mesma linha. Na mesma linha só vai ficar quando você estiver livre. Tá bom? Então bora fazer uma regrinha. Mesma linha, livre, LV. Marcado, um aqui, um atrás, fechado. Por que ele tem que ficar atrás? Porque é a única posição. Ele só tem essa parte do boneco. Olha aqui, ele só tinha essa parte do boneco. Essa parte aqui não dava, essa parte aqui não tinha onde tocar, e essa aqui muito menos. Então, se ele só tem atrás, você como pivô, você tem que entender que é pra você ficar atrás. Porque, entenda, quando o seu adversário... Eita, porra, vou surgir aqui de graxa. Quando o seu adversário, quando o seu time, ele só tem um canto pra onde tocar, você tem que ir pra esse canto. Você tem que ir numa posição que se adapte. Você não pode só ir, tá ligado? Eu vejo muito cara dando toque e indo. Mas não, pô, fica na posição que ele consiga devolver pra você, que você consiga receber, tipo, num passe de 1-2. Tá bom? Aí aqui novamente, ó, você vai ver ele deixando a bola. E aqui já fica muito previsível a ideia deles, tá bom? Só que do mesmo jeito, talvez funcione. O problema é que esse tipo de bola colado na parede, galera, você tem que ter muito cuidado pra não acontecer isso. Tá bom? Então é por isso que é muito arriscado também jogar bola pela parede, porque ela pode fazer assim e vem pro Eren, tá bom, jogou ESC. Jogou ESC, tá ligado? E aqui veio e ficou numa posição muito difícil. E aqui ele só deu DB pra frente, por quê? Porque foi o único refúgio que ele achou. Então se você vê um refúgio, uma situação que ela possa voltar favorável pra você, você joga. Tá ligado? Aqui não tem tática, entende? O nexo que ele fez aqui, você precisa raciocinar, você precisa pensar. Então, por exemplo, se você vê um local em que você vai ter a vantagem da bola, por exemplo, aqui, ó. Se o Eren tocasse pra trás, ele ia ter. E aqui, ó, o Prestige aí agora sim, mano. Aqui eu acho que o Nexus foi muito desesperado. Tá bom? Aqui o Veiga vai descer. E aqui fica na posição que todo mundo precisa fechar. Que o Fake, ele tá totalmente fora do jogo. Tá bom? Então você, quando estiver aproximando, e o cara estiver sempre tentando engolir, você tenta engolir junto com ele. Lá ele, muito lá ele, né? Nossa, que estranho. Então, se o cara estiver aqui, ó, por exemplo, esse triângulo tá muito fechado. Esse triângulo tá muito fechado. Você tem que fechar mais ainda. Não pode ficar assim um triângulo aberto. Tá? Porque aqui não tem como ele receber bola faker. Você tem que acompanhar o cara junto, porque esse objetivo não é só, tipo, jogar pra frente, mas também é deixar a bola aqui na ala pra jogar na frente deles. Você não é o principal cara, porque aqui jogar no meio é muito difícil. Tá? É mais fácil na ala. Então aqui vai acabar sendo dividida ganha. Por quê? Porque o faker foi muito pé mole. Então, sempre quando tiver na aproximação e o cara estiver aí, você vem junto com ele. Então, vamos embora ver outra situação aqui se tem. Aqui, ó, aproximação, olha que da hora. Aqui deu errado, mas tudo bem, né? Nem sempre vai dar certo.
Aqui, ó, um bagulho da dividida que eu queria mostrar. Essa dividida no alto, tá bom? Sempre quando você tiver assim, quando a bola estiver meio empinada assim pra você, você divide pelo alto, tá? Porque é muito difícil você perder, tá bom? Só os caras deixar bater. Então sempre quando vai dividir pelo lado, você pode dividir assim, que pode, vai dar bom. Novamente, ó, todo mundo muito aproximado, aí quebrou a estrutura. Lembrem-se daquele vídeo que eu ensinei a marcar meio, mano. E é muito difícil esse tipo de jogo, tá bom? E aqui o Veiga já não tá muito abaixo. E aqui é a questão da aproximação. Galera, um cara normal, ele só viria e deixaria. E olha aqui como tá cortando. Por mais que essa jogada não deu certo, infelizmente, tá bom? Eu queria muito que tivesse dado. Mas olha aqui, o Veiga tá cortando aqui, o Prestígio tá cortando aqui. Se ele pisar de volta, vai só atrasar, o Veiga vai descer, o Prestígio vai vir. E o Eren já não vai ter mais opção aqui, ele vai ter que descer e vai demorar, o Faker vai vir. Tá bom, então já vai ficar muito inacessível, ele só vai poder ter o fator inversão. Tá bom? Só vai ter o fator inversão aqui, o ATR. Por quê? Porque o Veiga tá descendo. E quando ele faz essa aproximação, que é isso, galera? Ele ataca a bola, como no vôlei, porra. Porra, mano. Perdão pelo palavrão. Como no vôlei. Então, sempre quando você tiver, vocês, daí que é um fake, tá bom, galera? Você quebra a expectativa. 12º conceito, fake. Você quebra a expectativa, tá bom? Você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Aí quando o cara tocar a bola, você tenta fazer esse break, tá bom? Porque é um quebrador de linhas. Talvez se essa bola passasse no meio, seria muito de gênio. Só que foi muito fraco, tá bom? Foi muito fraco. E talvez um dia melhor, o Grea talvez tivesse acertado isso. Ficou gol, 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 gol. Gol! É do Brasil! É que o Ed só vacilou mesmo. Tá, e aqui, lembrando o corpo, você nunca se dá pra cima, tá? Quando o cara tá jogando isso aqui. De novo, criação de jogo, ó, você devolve sua bola, tá bom? Por que você devolve sua bola? Você nunca pode nem tentar dar pra cima. Se você vê por exemplo, se tiver dois caras aqui, logicamente você só espera, mano. Você só espera. Você não tem muito o que fazer, é melhor do que tomar esse gol. Por quê? Porque ele pode vir dual. Olha aqui o grande exemplo, ó. Se ele devolve aqui, era muito melhor. Ele segurou, segurou. Aí quando ele tentou virar, ele já sabia, mano. Por quê? Porque ele não tem muito o que fazer aqui, o Guizinho. Porque o fake, ele não vai virar pra esse lado, que ele não tem nem condição de virar pra esse lado. Porque vamos lá, vamos usar a cabeça, galerinha. O fake pode virar pra cá? Ele não pode, porque a bola vai vir nas costas do Prestígio. Então, o máximo tipo, que ele pode fazer assim é dar no Prestígio para depois dar no Veiga, para depois inverter, mas até aí já vai estar numa posição muito achatada, muito apertada, muito. Como é? As backroom, né? Muito liminar, né? Muito claustrofóbico. Não é isso que eu quero. Não é isso que eles querem. Eles querem o que eles querem? Espaço. Então aqui você só devolve. Tá bom? Aqui você só devolve. Quando você estiver dando corpo, você tenta evitar dar assim. Só se, por exemplo, o cara estiver tentando contornar por trás. Se o cara estiver tentando contornar por trás, você dá aqui. Tá bom. Gol. Gol. Eu vou tentar ir pra outro jogo, mas eu acho que tá muito da hora esse jogo aqui. Que é um jogo de duas equipes. E novamente, galera. Nossa, isso aqui é perfeita criação de jogo. Tá bom, esse aqui é mais conceito. Fique em cima do seu adversário. Olha aqui, você percebe como o Eren não desce? Por que ele não desce, galera? O bug aqui não tem como. Não tem como. O espaço tá muito estreito. Ele vai conseguir dar o DB, ele vai conseguir pegar no single. Então o Eren ele já fica assim. Olha como ele dá o corpo. Olha como ele já vem dando corpo. Então essa é a diferença. Você teria vindo pra cá. Você teria vindo pra cá. Tá bom. E o Guizinho aqui ele já tá entendendo. Olha como eles são entrosados. Então quando ele dá o corpo, quando você dá o corpo, você tá dizendo alguma coisa. Sempre quando você tá fazendo alguma coisa, você tá querendo dizer algo ao seu time. Então quando você dá o corpo assim, você tá dizendo o quê? Eu quero dar o passe aqui, eu quero fazer tudo certo. Tá, e aqui ele consegue, ó. E o Nexus ele já tenta ir pra trás do cara. Tá bom, ele não consegue. Tá? E aqui novamente, drop eu achei aqui meio errado, que era pra ter dropado. E aqui vamos ver o timing. Agora vamos estudar timing, tá bom? Qual o timing das coisas? Aqui era drop, tá bom? Porque o fake tá numa posição muito ruim, em que dá pros dois fecharem aqui, tá bom? Se o Eren fazer um esforço, descer, e ele descer junto, não tem como o fake jogar aqui. E aqui o fake ele tá muito errado, porque galera, quando você tá em uma etapa do campo, tá? Você percebe como tá um paredão aqui de 3. Tá? E tá muito distante eles. Então o que eu quero falar pra vocês? Eu quero que vocês sempre busquem o jogo, que vocês fiquem antes deles. Como assim antes? Se eles estão aqui, você vai ficar aqui. Tá? É lógico que aqui tá uma posição muito ruim, por exemplo, você toca aqui e ele tá aqui, vem. Ou você tenta ir pro corpo com ele, porque aqui o Faker tá muito perdido. E que é uma posição totalmente perdida, tá ligado? E aqui ele vai ter que recorrer de novo a inverter e ele ainda errou. Ele ainda errou aqui. Tá bom? Então aqui, momento certo de drop era aqui.
tá bom? Então, por mais que ele esteja dando corpo, você tenta achar o jogo, tá ligado? Então, por exemplo, aqui, se fosse eu, né, eu já teria tentado subir. Por que eu teria tentado subir? Porque tocaria aqui e depois jogaria na frente, tá bom? Se fosse, por exemplo, algo mais bem planejado, né? Logicamente, porque que o Eren tá descendo já, ó. Então, o fake desce e vem. E aqui era situação de drop, tá bom? Aqui era situação de drop, sim. Você toca no pé dele e devolve. Tanto que ele fez isso pra isso, ó. E ele que ajeitou o corpo, Nexus. Aqui você devolve e deixa o seu time fluir. Deixa o fake voltar, deixa o fake vir buscar o jogo. Tá bom, entenderam? Novamente aqui, ó. Novamente, pra criação de jogo, não é só atacando. Você percebe, né? Como eles estão num paredão de dois. Aqui, talvez se a festa estaria completa se a Carolina tivesse, mas ela não tá justamente porque não tá propícia, por exemplo, a bola vir aqui. Aqui tá nítido a ideia dele. É o quê? A ideia dele, logicamente, aqui é a inversão, porque dividir é muito arriscado, porque tem dois escabos aqui que estão fazendo paredão. Então, paredão. Lembre-se, façam paredão. Tá o quê? É o MC e o PV em cima e o volante embaixo. Tá certo? Galera, tá, não sei se tá da hora, não sei se tá da hora essa aula, tô tentando falar, tô tentando simplificar muita coisa aqui. E agora bora ver a situação que você tá sozinho, né, pô? Novamente, galera. Por mais que seja um jogo de SA, você não pode fazer isso. Cara, eu entendo que é muito difícil jogar contra cara bom. Tá certo? Só que quanto mais espaço você der, pior. Tá? E aqui é melhor você tentar uma criação de jogo. Por exemplo, o Eren. O Eren aqui eu acho que ele tá numa situação muito ruim nessa posição. Porque eu acho que ele deveria talvez vir para receber. Tá? E aqui o Carol, eu acho que ele para tentar achar algum espaço, mano. Porque aqui ele tá zero espaço. Tá? E ele só subindo, talvez não adiante muita coisa. Então o que ele poderia ter feito ao TR, talvez ter voltado, talvez ter achado o jogo no Eren. O Eren tem que sair dessa marcação maldita. Tá bom, ele tá insistindo nessa marcação, mas aqui a pisada tá muito ruim, porque o fake vai cortar. E o meio tá muito bem marcado. Por quê? Porque eles não dão bot. Tá vendo? Tá muito bem acompanhado aqui. Tá um triângulo aqui na Carol e os espaços estão muito restritos, onde a bola pode passar. Então, aqui é mais culpa do MC e do PV do que do próprio volante. Mas a TR, você vem, ó, você segura mais, pô. Segura mais, não é porque a bola tá muito facinho, que vai dar banho aqui, ele só joga pra frente. Por quê? Porque ele quer a dividida. E aqui é o que eu falo a questão da pisada. É uma saída de emergência. Tá bom? E aqui o Nexus, ele veio, deixou bater. Por quê? Porque não tem espaço. Lembre-se, deixem bater. Se a bola bater aqui, você vem e inverte. Se bater no seu corpo, você vem e inverte. Eu toco no meio. Olha como o Faker tá livre. E olha como o Faker tá procurando o jogo. E isso daqui é um posicionamento correto, correto. Por quê? Porque ele tá livre de todo mundo. Ele tá achando o jogo. Ele quer fazer a tabela. Tá bom. Ele já vai descendo. Tá bom. E aqui, talvez foi um erro. Não sei se eu jogaria aí. Tá? E aqui é a fala da conexão direta. Galera, quando dá esse tipo de DB? Quando foi inesperado. Tá? Entenda que quando você joga pra parede, você tá dizendo duas coisas. Ou você vai inverter, ou você vai dar no meio, ou você vai dar no... ou você vai dar no ESC. Tá? E aqui inverter tá muito difícil, porque ele tá numa posição que não dá... É muito difícil virar. Na verdade, não é difícil virar, no caso, né? Mas, por exemplo, tá todo mundo aproximando e aqui não tem como dar no meio. Ou seja, ele só tem duas opções. Ou dá aqui e pronto. Ou ele dá aqui, ou ele tenta fazer a inversão toda doida depois. Só que Carol vai vir, vai ficar muito apertado. E o prestígio tá longe, o Faker tá longe. Então, o que fazer nessa situação, galera? O que fazer? Então, você só... Então, aqui, novamente, tenta a inversão. Pô. Você vira seu boneco. Aqui tava em clara opção de inversão. Mas você só vai fazer essa ligação quando? Quando não foi esperado. Tá? Quando você tiver também um cara passando, ou um cara que possa dar o corpo. Então, porque aqui, ó, aqui ele veio, ele só tem essa opção de passe. Tá? Nem foi o passe reto, foi o passe que bate na parede. Isso daí é muito ruim. Então só vai dar esse passe, cara. Você não pode, lembra, não pode dar bola no pé de ninguém, cara. Hoje em dia qualquer um sabe jogar, todo mundo sabe inverter, todo mundo sabe fazer isso. Então veio, novamente, ó, ele veio e já fica, olha como era sempre ficar na frente. Por mais que daqui não seja criação de jogo, já seja no ataque, não é aquela inversão, tá bom? Aqui o Eren já vem subindo. Aqui, ó, ele já fica na frente, ele já tenta contornar, ó. Aqui, ó, ele tenta ganhar espaço no ESC. Só que o Guizinho, ele foi lá e ele deu muito em cima, né? Aí ele já vem, devolve. E ele cria ainda mais espaço.
e ele já tenta pisar. E ele sempre, tá vendo como ele sempre vai na dividida? Então sempre tenta dar o corpo. A bola tá atrás de você, você dá ou fica na frente do cara. Você não foge, mano. Você nunca vai fugir, você sempre vai tentar dar o corpo. Tá? Você vai fugir se, por exemplo, tiver banheira, mano. Ou se você confia muito na dividida do seu cara, mas mesmo assim não. Eu não aconselho, bora ver a situação. Dividida a ala, muito bem jogada aqui, tá bom? Bora ver aqui. Essas situações aqui é a mais difícil de ganhar. Tá, agora bora ver aqui como ganhar disputas em ala. Tá bom, aqui novamente, ó. Nossa, que interessante aqui. Quando eu vou ver uma coisa. Mas novamente, ó. Olha o que eu falei, cara. Olha o que eu falei, olha como eles não estão na mesma linha. Por quê? Porque não tem necessidade. Olha aqui, ó. Quadrado. Tá? Ele aqui na frente, ele aqui atrás. E olha como ele faz a aproximação para ser inesperado. Ele vem, aproxima e joga pra frente. Tá bom, muito bem. E aqui, ó. Porque jogar pra frente aqui talvez tenha sido até vantajoso, porque tá todo muito perto. Tá bom? E aqui não é garantido, por exemplo, quem vai ganhar. Tá ligado? E aqui você percebe o fake já vai dando o corpo pra baixo. Então sempre quando você estiver nessa situação de transição, se você tiver alguém pra dar corpo, dá o corpo. Lembrando, corpo pra baixo, você quer ganhar o quê? Você quer ganhar S. Corpo pra cima, você quer ganhar o quê? Quer ganhar meio. Tá certo? E aqui o Nexus ele vem, e aqui todo mundo espera que ele vai tentar dar o DB de volta. Tá? E aqui foi a marcação, logicamente foi um erro, mas ele dá uma puxada, e aqui tá numa posição muito boa. Por quê? Porque ele consegue dar um prestígio. Olha como o prestígio se adapta à posição. Olha como ele tá perto. Olha como ele tá perto. E o fake, ele veio, tocou. E aqui, novamente, ó, criação de jogo não é só no bagulho. Não é só quando taca a bola. O fake veio, agora sim a virada foi certa. Tá bom? Porque aqui não tinha como ele pegar a bola. Tá? Aí o Prestígio veio, ele tentou o DB, jogou muito bem, ficando atrás, e o Nexus já veio cobrindo por cima do cara. Tá bom? Então se ganha dividido assim, você tem que ficar por cima, você tem que cortar o passe, você tem que adiantar. Tá ligado? Você sempre tem que estar em corpo constantemente. Constantemente. Tá? Eu não tô achando aqui muitas situações de posse de bola. Eu já vou pro jogo da Furra para tentar achar, mas bora ver aqui. Nossa, que ele errou muito o R. Eu quero ver, tentar achar uma situação de posse de bola. Isso aqui não é tão bem criação de jogo, mas bora ver aqui o último lance. Antes de eu partir para o jogo da Furra e tentar achar uma situação que eles estejam tabelando, que eles estejam fazendo tudo certo. Mas aqui no ataque, ó, ele veio, deixou bater. Criou espaço, deixou bater de novo. E aqui novamente, ó, dando o corpo. Olha como ele tá em corpo constante. E por que ele não tá dando corpo para baixo? Porque o Esk vai chegar de qualquer jeito. Se o Gizzy quiser jogar, Esk vai chegar de qualquer jeito. Mas ele dando o corpo aqui, ele vai conseguir achar o espaço do meio. Ou seja, você tem que pensar além, mano. Você tem que pensar em uma visão muito bizarra. Então, ou seja, se ele consegue tocar o Esk e não depende de mim, eu vou dar o corpo no meio. Eu vou dar o corpo no meio. Se ele consegue tocar meio ou ala, e o ala tá livre, que ele não depende de mim, eu vou pro meio. Eu vou pro meio. E aqui ele consegue uma tabela, por mais que não seja frutífera, né? Talvez fosse um passe melhor, ele conseguiria. Então, bem, a gente achou aqui muita situação de jogo apertada, que eles não estão conseguindo criar jogo, tá? E aqui, novamente, ó, nossa, olha aqui que da hora. Esse pau eu perdi. 12 e quanto? Tá, calma aí, tropa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha aqui que situação da hora de jogo. Infelizmente, né, não deu certo, por causa que não tava entrosado. Aqui, pisada da hora, né, isso aqui não é... Isso aqui é só criatividade. E olha aqui o Carol, olha como ele desce, olha como vai descendo, olha como ele faz a mudança de posição. Em vez de ele descer pra ala, o que ele faz? Ele aproxima pra fazer a quebra no meio. Olha aqui, ele quebra, ele vem e aproxima. E é isso que eu quero que vocês façam, que vocês aproximem. Olha como o Eren já foi se movimentando pra posição que a bola ia. A adaptabilidade. Aqui tá um quadrado, galera. Isso aqui não tá um quadrado. Isso aqui não tá um quadrado, pô. Isso aqui tá tudo mesmo um quadrado. Mas olha como eles estão se adaptando à posição. Por quê? Porque quando você percebe que o seu cara vai dar ali, você tem que ir ali. Você tem que ir ali. Então isso é a criação de jogo, tá ligado? Eu vou ensinar, eu espero ver um jogo da Furra agora, que eles achem o jogo no meio, que eles usem o corpo, pra eu poder, talvez, falar mais isso, que eu senti muita falta nesse jogo. Tá bom? Mas isso que eu quero que vocês façam. Faça a aproximação, você tá indo pra um canto, depois você breca e muda a direção. Tá bom? Você tá indo, por exemplo, aqui, aí você muda, pá, veio aqui, pronto. Você quebra a perna dos caras. Aí os caras falam o quê? Aí você me quebra. Aí você me quebra. Pisada. Por quê? Porque não dava. E novamente. Última situação do jogo da Furra. A pisada aqui, por como o Prestígio é um cara que talvez ele não... Ele percebe que jogar pra frente aqui vai dar jogo pros caras. Ele vem, pisa. E olha o Nexus, ele dá novamente o DB pra frente, a ligação direta, é isso que eu tô falando. Tá, eu acho que aqui só faltou ser perfeito se ele desse o corpo pra baixo, mas acho que não dava, né?
Eu acho que não dava. Deixa eu ver se dava, acho que não. 22. Dava, pior que dava. Porque ele decidiu ir pra baixo, tá ligado? Então se ele focasse em cima, ele foi pra baixo. Mas ele conseguiu do mesmo jeito. E o Ed, tá, novamente, joguem juntos. Lembrando, isso daqui é muito importante. Você não pode estar embaixo, tem que estar sempre próximo, sempre estar alinhado a ele. Porque se você está alinhado para qualquer dividida que você vir, você pode ser um intermediador. Ou seja, você vem, aí por exemplo, naquela situação lá, você vem e tira quando tiver na defesa, tá bom? Então bora pra um jogo da Furra que deve ser da hora. Cara, é incrível o Hazux, tá? Aqui, olha, já chega pisando, tá? Não tem muito o que fazer aqui. Você chega pisando também pra farmar aura, né? E que o Zang veio, ele ficou livre, mas aqui não é hoje grande importante. Aqui a gente vai ver. Primeiramente, tem que ter skill, né? Pra isso. Ele vem dando DB, aqui eu acho que era muito óbvio. Acho que o Guedes Now dele foi muito. Tá ligado? O Vendo por não conhecer o LW, eles aqui precisam conhecer o adversário, tá bom? Você vê se o adversário faz muito DB, ele vai fazer muito isso, ele faz muita puxada, ele faz muito DB pra frente, você tem que predictar ele, tá bom? Isso aí é a leitura do adversário. Se um psicólogo descobre um psicopata, sim, tá bom? Ele lê, vê os comportamentos dele. Ele veio aqui e olha o Hazux. Olha o Hazux, olha o Hazux. Ele veio dando corpo e olha como ele não foi dando corpo. Olha como ele sai da marcação. Olha como ele tá no quadrado dos caras. É isso que eu quero pra vocês. Olha como o Zang tá próximo. Aqui ele não tá atrás porque... Porque tudo bem. Porque tudo bem. Tá? Porque aqui ele tem espaço para criar o jogo. Olha o passo que ele vai dar. Tá? Então, bem, novamente, ó. Inversão aqui. E olha aqui novamente, ó, a aproximação. E aqui era muito óbvio, aliás, tá bom? Isso aqui foi muito burrice. Só que se ele aproxima, ele dá o fake, vai na ala. E aqui novamente, ó, o Zang tá na frente dele. E o Hazux tá com espaço aqui pra pisada. Tá bom? Então aqui a gente já vê algumas situações de jogo, de criação de jogo muito legal. Ou seja, sempre quando você quiser, você tem que sair da marcação. Tá aí aqui novamente, caramba, velho. A Furra é muito boa criando o jogo. Olha isso aqui, ó. Ele ameaça, ó. Ele ameaça tocar, virou. Lembrando, fake é muito importante. Nem que seja de última hora, porque você muda a cabeça do cara. Tá? Porque de última hora ele vai fazer vai fazer um movimento e esse movimento já quebra a marcação, já quebra a linha. E quando ele inverte aqui, olha o Zang dando corpo. Lembra daquele meu conceito? Que ninguém dá valor? Você quer ganhar espaço na ala, dá corpo pra baixo. Você quer ganhar espaço no meio, dá corpo pra cima. Tá aí, olha que ele ganhando espaço na ala. Ele veio e ele tentou fazer uma pisada, acho que nada a ver, tá ligado? Mas você tá vendo como eles estão criando espaço. Bora ver outra situação aí. Aqui, ó, pronto. Situação perfeita, ó. Isso aqui acontece muito em jogos. Tá? Isso acontece muito em jogos. Verdade mesmo. Às vezes o cara tá indo, né? Voltando do ESC. E não tem quem acompanhar. O Zang já tá voltando ali. E aqui ele finge e ele já dá na ala. Por quê? Porque não tá esperando. Tá ligado? Isso aí você pode fazer muito, cara. Você tá voltando de um escanteio ruim, seu volante não tá pronto na posição, dá nele de volta e se ajeita a posição toda. Tá? Então, criação de jogo é isso, dá o DP direto assim, quando tiver alguém na posição para receber. Não somente para tipo, você aliviar a bola, para se largar dela. Não, não é isso que eu quero de você. Nossa, mano, isso daqui é o... Nossa. Galera, caralho. Isso daqui é difícil, tá? Eu sempre quis explicar isso. Eu tava esperando alguém fazer. Então, cara, bora lá. Isso daqui é o drop 3, tá? Que é a pisada. Entenda que aqui, tá? Uma posição muito ruim para LW, todo mundo já sabe o que vai acontecer aqui. Então ele pisa nele justamente para dar a posição, para ele dar o ângulo. Aqui, galera, entenda, por mais que ele toque aqui no norma, vai ser uma posição muito ruim. Por quê? Porque o Zang tá muito ruim de posição. Aí o Birman, ele já vem, já sai da marcação dele. E o Neymar Júnior já não tá tão bem posicionado. E esse cara aqui tá totalmente livre, o Hazux. Então quando ele dá o toque aqui, ele já dá a ideia o quê? Não, eu vou subir. E eu também vou subir, porque tá muito fácil. Então, eu quero. Então, sempre quando você vê o seu adversário, seu volante em posição ruim, dá na parede. Porque ele às vezes pode dar o DB, às vezes ele pode fazer isso. Então, cara, você tem que se adaptar muito. Então aqui o Zang ele tá livre. E olha o corpo do Hazux, criação de jogo também. Você tem que dar corpo no GK às vezes. E olha como ele sai. Tá vendo? Olha como ele não continua o corpo. Muito cara que teria continuado o corpo sai da marcação justamente para jogar o ESC. Por quê? Porque o princípio que você precisa é o ESC. Tá bom, bora ver se tem mais alguma jogada. Eu não vi esse jogo. Mas, cara, que legal, mano. Que legal, velho. Fiquei genuinamente feliz agora. Novamente, ó. Por mais que eles estejam... ah, velho, que triste, mano. Que triste. Mas bora ver lá alguma situação de jogo. Nossa, desviou. Veio aqui só da ESC. E olha, nossa. Galera, mais uma coisa.
tá? É o quê? Isso aqui não é tão difícil, tá? Isso aqui talvez não era nem pra... Tá falando que é muito básico, muito de botzinho, tá ligado? Os botzinhos fazem isso, qualquer um faz isso, mas tipo... Se você vê que você não vai ter função, tá ligado? Você vem e sobe. Eu chego a perder o lance, o cara vai perder esse gol aqui, não sei como. Calma. É agora. Nossa, Guedes Naldo. Que vacilou. Aí aqui veio, tocou errado, tudo bem. Quando você toca aqui, sempre quando você estiver com um espaço, um corredor aberto, PV, você tem que subir pra ala. Porque pra receber a bola. E aqui ele recebe a bola, já vai dando DB, perdeu. Perdeu. Mas entenda que a situação foi boa. Aqui dá meio. Aqui novamente, dual, isso aqui tem coisas que não tem que raciocinar. Então, bem, aqui você já percebeu muita coisa, mas sempre quando tiver uma ala no meio, tipo, se tiver um buraco no meio, você vai pra ala. Você vai pra ala, tá certo? Meu Deus. Nossa, mas também. Galera, eu acho muito difícil achar aqui. Tá, eu acho que eu não ensinei tudo ainda. Tá, porque eu queria muito ensinar bagulho de dual, só que dual é. Galera, pronto. Então vamos lá pra alguns conceitos que eu vou falar boca a boca. Eita lá ele. É. Cara, dual você só vai fazer quando tiver naturalmente com o seu cara, não force dual, tá bom? Então quando você estiver no meio ali e vocês dois estiverem muito próximos, não tem mais o que fazer, você faz o dual com o seu cara. Você faz o dual, porque é um quebrador de linhas, é um game winner. Tá, isso aqui inclusive, ó, tá errado, ó, criação de jogo, passe de pé em pé. Quando você quiser fazer alguma coisa, o que você tem que fazer, você tem que dar no pé. Ou seja, bora lá, o Supreme errou o DB aqui, tá bom? Então o que era pra ter feito aqui era pra ter dado na LW, olha como tá dando o corpo. E olha a jogada. Olha a jogada. Então, cara, lembrando sempre de pé em pé, por mais que não seja, porque aqui tá muito ruim. Mas aqui tá muito bom. Aqui tá muito bom. Então, eu não sei explicar, tipo, como e quando, porque você precisa se adaptar, você precisa entender. Então, por exemplo, o LW, ele não voltou, por quê? Porque ele percebeu que a posição dele é aqui, tá? Você precisa entender isso. Entendeu? Se você percebe que você pode receber uma bola, você vai lá e vai para essa posição onde é a direção da bola, a trajetória da bola. Entende? Então aí eles foram. Pá. Bora ver a criação de jogo. Novamente, olha o Razux livre. Olha como o Razux ele cria o espaço. Tá se ama... E aqui novamente, galera, você tem que entender. Se os caras tá marcando muita ala, você vai pro meio. Se os caras tá marcando muito meio, vai pra ala. E lembrando, se você tiver na ala e tiver muito apertado, você tem que vir alguém pro apoio pra vir receber. Tá? Você sempre tem que procurar ficar à frente e dar o corpo. Tá bom? E você tem que jogar pela dividida. Tem que jogar pela dividida. Então o Norma ele puxa a bola e olha como o Razux ele já vem, ó. Ele aproxima, ó. Ele sai do corpo dele justamente pra vir receber a bola e dá aí. Tá ligado? Já vamos pra 40 minutos de vídeo, que legal. Gostei. Então bora lá, eu quero ver a situação de tabela pura, mano. Os caras tabelando muito gostoso. Aqui só aparece eles bagulhando. Nossa, velho. Aqui era pra ter dado... Nossa, deu certo ainda. Galera, eu acho que não vai ter uma situação de tabela, mas eu tenho muito vídeo de tabela, tá bom? Muito vídeo ensinando. Então, cara, se você quiser tabelar, vamos lá. Fica dentro do quadrado, acha a posição. Tá lembrando, você tem que ir pra posição onde o cara tá. E lembrando, tem aquele bagulho. Tá? Então, sempre fica no meio. Você tenta achar o jogo, por exemplo. Se, por exemplo, a bola, tá, o cara, por exemplo, você volante e GK, deixar passando agora, conversa, né? Se, por exemplo, você percebe que a bola tá na ala é muito ruim, você vê se a MC passa no meio, dá no meio, tá bom? Porque eles nunca vão estar esperando isso, tá ligado? Então eu queria muito ver a situação de tabela dessa pra ensinar justamente esse tipo de tabela, tá bom? Então bem, cara, eu acho que talvez seja isso. Eu queria mostrar muito a tabela, velho. De Oxa mesmo, eu vou procurar aqui rapidinho, eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Pela graça de Deus, eu lembrei de um vídeo do Nexus, tá bom? Então bora assistir aqui. Rapidinho, né? Só pra... que tá muito longo o vídeo, eu sei. Drop. Ficou na frente, deu a tabela. E galera, eu queria muito que vocês notassem uma coisa aqui. Quando o Riquelme, ele dá a bola. Ele tá vendo que ele já dá virando, tá ligado? E ele já vem pra receber isso daqui. Não é sempre vai acontecer. Tá, mas você pode fazer isso quando você tabelar. E, por exemplo, você não fica parado, tá ligado? Você tenta tirar a posição o máximo possível pra você evitar o dual da tabela. Ou seja, aqui o Riquelme, ó, ele tenta... lembrando, ó, fica acima do cara. Eu sempre falo isso, por isso que eu esqueci de repetir. Mas se ficar acima, olha aqui, ó, o Riquelme tá aqui,
O RNZ tá aqui. Calma, não, calma. Quem tá aqui, o RNZ tá aqui. Quem tá acima? Esse ou esse? Logicamente esse daqui. E aqui, cara, quando a bola chega aqui, não tem quem para esse cara aqui, não. Não tem quem para o DVP. E quando ele dá a tabela, ele já vem, ó. E ele já vem virando o corpo. Por quê? Porque ele foi seco. Tá, isso daqui é muito circunstancial, tá bom? Isso aqui é muito difícil. Eu nem queria ensinar, porque realmente eu nem sei como se aplica isso em todos os conceitos. Mas, primeiro, drop, né? Aqui lógico. Muito bom. E o segundo, ele ficou à frente. Ele já foi fazendo movimento. Tá vendo como ele sai? Ele vem do... Olha aqui, ó. Isso aqui é um conceito da hora, ó. Ele tava no corpo e ele sai do corpo pra ter um espaço pra tabela. Porque se ele fica no corpo, ele se limita muito essa tabela. Aí ele veio, recebeu, deu o corpo e já deu girando. Tem mais um vídeo aqui? Tá. Bora aqui. Aqui. Pronto. Esse aqui já, né? Calma. Esse aqui. Pronto. Esse vídeo aqui que é mais uma tabela dos caras contra a Versace. E aqui, bora lá, bora ver aqui conceitos, por exemplo, de achar espaço no meio. Aqui você percebe o quê? Que o David, ele não se acomodou com a posição dele, ele veio e aproximou. Tá aqui, ó, primeiramente, vamos ver todas as posições. O Nexus tá atrás, o Bruxaria sempre alinhado. Quando você estiver no ataque, você pode se alinhar ou ficar um pouco à frente pra tabela, tá bom? Como aqui vai acontecer. Então, por exemplo, olha aqui a questão da adaptabilidade. O Bruxaria veio, o Nexus tá aqui, e quando ele dá no meio, o Bruxaria ele já vem dentro do corpo. E ele já vem à frente, por quê? Porque a ideia aqui, ó, tá, gol, gol. Veio, tocou, e olha a pisada, tá vendo como ele aproxima? Ele não fica na mesma posição. Sempre quando você receber uma pisada dessa e um cara estiver passando, você sai do meio, você nem espera a bola chegar em você vai na bola. É isso que eu tô falando de aproximar. O que é aproximação, galera? É você sair da bola, tá bom? É você não esperar a bola vir até você, e sim você ir até a bola. E quebrou a marcação dos caras. Baita golaço, inclusive. Então é isso que eu quero dizer. E volantes e GKs não tem segredo. O timing é. Agora pro volante e GK, né? Só pra finalizar. Cara, o timing da inversão é o quê? Vocês precisam ler o jogo, tá? Se você vê uma bola no meio, você precisa ir lá e passar. Só que eu falei isso pra MC PV porque talvez seja mais difícil pra eles, tá bom? Pra achar jogo. Então é isso. Se você quiser manter a posse, você tem que fazer tudo isso. Tá? Eu espero que tenha ensinado tudo. Se faltou alguma coisa, cara, peço perdão. Eu provavelmente já fiz algum vídeo. E é isso, tamo junto. Tchau.